Você aí, meu amigo torcedor vascaíno, lembra do rebaixamento do Vasco da Gama na temporada de 2020? O último rebaixamento do Vasco que culminou com a permanência, inclusive, na Série B do Campeonato Brasileiro pelos 2 anos posteriores àquele. Um Vasco que foi demitido tendo sobre o comando na beirada do campo Vanderlei Luxemburgo. Entretanto, o personagem que mais marcou aquela temporada foi um português que foi apresentado ao Vasco da Gama em um vídeo vestindo a camisa do Romário, diante de muitas expectativas, após a grande eficiência e o grande sucesso de um outro português chamado Jorge Jesus no rival. O Vasco contratava Ricardo Sapinto, com a expectativa de que pelo menos metade do que foi feito, no Flamengo pudesse também ser feito no Cruz Maltino. O tiro saiu pela culatra. O Vasco foi rebaixado com um desempenho muito ruim do Cruz Maltino sob o comando do técnico português e muitas polêmicas dentro das quatro linhas que hoje estão vindo cada vez mais à tona. E a gente traz aqui a vocês, nesse Acorda Vascão, palavras do próprio Ricardo Sapinto em uma entrevista, um bate-papo bem legal que foi dado ontem ao canal Expresso 1998. Ricardo Sapinto disse que teve jacaré comendo a perna de cachorros do CT Moacir Barbosa, chamou o Leandro Castan de morto e até disse que Martim Benite era um vagabundo. Meu amigo vascaíno, tudo isso você vai conferir aqui e agora, nesse Acorda Vascão, que chega aí para você bastante agitado, bastante movimentado e cheio das últimas novidades do nosso Cruz Maltino. Além dessa toda loucura envolvendo Ricardo Sapinto, teremos muitas outras novidades a trazer aqui a vocês. Entretanto, antes de começar o vídeo, antes de deixar todos vocês aí muito bem informados sobre o nosso Cruz Maltino, como sempre faço aqui no canal, eu quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer. Eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco. Esse daqui, para você que não sabe, é o canal do torcedor vascaíno. Estamos aqui todos os dias, 3 vezes por dia, com a Acorda Vascão, saindo sempre às 7 horas da manhã. Temos também o Fala Gigante, que é o nosso segundo vídeo do dia, e ele sai sempre pela parte da tarde. E o Boa Noite Gigante, que é o nosso terceiro e último vídeo do dia, saindo sempre pela parte da noite. Eu conto muito aí com a sua presença aqui no nosso canal, conto muito com o seu like, o seu joinha, o seu gostei, que é de sua importância para o crescimento e a divulgação aqui do nosso conteúdo. Não saia nunca, jamais desse vídeo sem nos ajudar. Inclusive, meu amigo vascaíno, um recado bem rápido aqui a vocês. Eu, Lucas, estou aí na meta de chegar à marca dos 150 mil inscritos e eu conto muito com a sua ajuda, eu conto muito com o seu like, o seu joinha, o seu gostei, que vai ser de sua importância para o nosso crescimento. Fechou? Vambora então, meu amigo torcedor vascaíno, sem muita enrolação, falar logo, sobre o nosso Vasco da Gama. A começar aqui, primeiramente, este Acorda Vascão com vocês, trazendo algumas informações rapidinhas, A primeira é sobre o treino que rolou ontem no CT Moacir Barbosa, como está aparecendo aí na imagem a vocês. Tivemos a presença de 2 atletas muito importantes para o treino de um modo geral, entretanto, principalmente para essa temporada de 2025. Ontem tivemos no CT Moacir Barbosa a presença do Adson e do Felipe Coutinho. Ambos eram dúvidas para esse treino, não se tinha confirmado a presença dos dois. Entretanto, diante das imagens divulgadas pela Vasco TV, se foi confirmado que tanto ponta direita, então que está exatamente 8 meses sem entrar em campo com a camisa do Vasco da Gama. E como também Felipe Coutinho, que já está há algum tempinho sem vestir a camisa do Vasco, após as semifinais contra o Flamengo por conta de uma lesão, ele que teve um edema no músculo da coxa direita. Ambos estiveram treinando ontem junto com o grupo. O Adson estará à disposição do técnico Fábio Carille para a partida desse próximo domingo contra a equipe do Santos. Isso já está confirmado, não à toa. Neste último sábado, contra a equipe do Boa Vista, o Adson já pôde ter uma minutagem. Entretanto, Coutinho ainda segue sendo dúvida. A expectativa é que, de fato, Felipe Coutinho possa estar à disposição. Entretanto, não é nada ainda confirmado. Coutinho nem sequer entrou em campo neste último sábado contra a equipe do Boa Vista, exatamente por conta disso que ainda não temos a confirmação da participação do jogador.
Entretanto, sem dúvida nenhuma, o Coutinho está à disposição, assim como o Adson também, o Vasco tende a ganhar muito, tá? São dois jogadoraços, né? Dois atletas aí tecnicamente muito superiores até a grande parte desse elenco e que poderão ajudar muito o Vasco nesse grande desafio que o nosso Cruz Maltino terá contra a equipe do Santos nesse próximo domingo no Caldeirão de São Januário. Além de Felipe Coutinho, tivemos também ontem no treino a presença do Tietê, mais um jogador que vinha sendo desfalque para o técnico Fábio Carille e novamente treinou no CT Moacir Barbosa, ou seja, durante essa semana teremos aí com toda certeza a preparação desse trio para que ambos possam chegar 100% no jogo desse próximo domingo contra a equipe do Santos. O Vasco que daqui para frente terá apenas mais 5 dias de treino, terça, quarta, quinta, sexta e sábado, antes de enfrentar o Santos no nosso Caldeirão. E a partir de domingo, meu amigo, começa uma sequência forte. O Vasco domingo enfrenta o Santos no Rio, na quarta tem o Melgar no Peru, no domingo seguinte terá o Corinthians em São Paulo e depois volta para o Rio de Janeiro para encarar o Porto em São Januário pela Copa Conmebol Sul-Americana. Então é ponte aérea, né? O Vasco sai do Rio, vai para o Peru, sai do Peru, volta para o Rio, vai para São Paulo, sai de São Paulo, volta para o Rio de Janeiro. Haja time, haja elenco. A gente espera que esse grupo de jogadores possa resistir, né, a tanto jogo pela frente. E tendo cada vez mais atletas dentro do grupo, melhor. E não à toa o Vasco trabalha, né, para que já nesse próximo domingo, nomes que a gente citou aqui a vocês, como do Coutinho, como do Adson, possam estar à disposição. E não esquecer também do próprio Tietê. Tietê é um atleta que vinha também sendo desfalque para o Vasco. Tietê, ele não consegue nem sequer entrar nas 2 semifinais do Campeonato Carioca contra a equipe do Flamengo. Tietê é uma peça que conquistou até a titularidade sobre o comando do técnico Fábio Carille, jogando ao lado, né, do volante Hugo Moura. E agora, mais do que nunca, o Tietê pode ter essa sequência, né, de jogos. O jogador já voltou a treinar com o grupo. O atleta era, de fato, uma dúvida, mas foi reintegrado, está tranquilo. E ainda ontem deu uma entrevista para a Aline Nastari, da TNT Sport. E falou um pouquinho sobre o Vasco e, principalmente, sobre essa relação com o Felipe Coutinho. O nosso grande meio-campo, o nosso camisa 11, talvez uma das principais esperanças do Vasco para a temporada de 2025. O Coutinho, eu brinco com ele, brinco bastante com ele. Ele é na dele também, é mais quieto, assim. Eu chamo ele de Pequeno Príncipe aqui. Aí alguns já chamam também. Pronto. Mas, pô, já fui na casa dele. Eu vou me entrosando, né? Deu a brecha. Pô, é um cara que eu tinha uma admiração muito grande. A gente tem a mesma idade, mas desde de criança, assim, na base, você procura saber quem são os jogadores, assim, que são mais falados, né, de destaque, assim, e tal. Eu tinha ele, tinha Neymar, entre outros, né, falar só dos dois. E aí, pô, eu converso muito com ele, brinco com ele, fica falando que eu tô zoando ele, porque eu falo, pô, já te acompanhava desde criança, mano. Aí ele, como se a gente tem a mesma idade? Eu falei, acompanhava, vou fazer o quê? Ia jogar o campeonato, sabia que ele tava, ou alguma coisa assim, e era um dos mais falados. Eu sei a carreira dele de trás pra frente, eu brinco com ele nos clubes, ele fica zoando. A gente toma o chimarrão lá junto, às vezes também, aí tem os times, né? Mas chimarrão vocês? Ele gosta, eu também gosto. Acho que aprendeu com os gringos, né? Eu fui na época de Palmeiras, assim, tinha o Lucas Barrios lá que vivia pra cima e pra baixo com o chimarrão, aí foi acostumando e eu gosto de tomar também. Pequeno Príncipe. Pequeno Príncipe. Meu amigo torcedor vascaíno, então, como vocês viram aí, essas foram as palavras do Tietê. Animado com o jogador? Você acha que Tietê é um atleta que vai dar certo aí vestindo a camisa do Vasco nessa temporada de 2025? Merece a titularidade? Coloque aí a sua opinião nos comentários. E prosseguindo o vídeo, indo em direção ao segundo bloco deste Acorda Vascão, vamos falar um pouquinho sobre o que rolou ontem à noite, né? Ontem à noite tivemos esse personagem ilustre que está aparecendo aí na imagem a vocês, chamado Ricardo Sapinto, dando uma entrevista ao canal Expresso 1923. Falei Expresso 1998 no início do vídeo, entretanto é Expresso 1923. Ricardo Sapinto foi um técnico que passou pelo Vasco da Gama exatamente no ano de 2020. Ricardo Sapinto vem ao nosso Cruz Maltino
após um período muito complicado do Vasco da Gama, tendo como técnico Ramon Menezes. O Vasco inicia o Campeonato Brasileiro com Ramon Menezes. O Vasco até vence, eu lembro muito bem, as 3 primeiras partidas daquele Campeonato Brasileiro. Não vou lembrar os times, mas eu sei que o Vasco vence o Ceará no Castelão, eu lembro muito bem disso. Salvo engano, foi a 2ª rodada com o gol do Ribamar. E o Vasco vence a 1ª e a 3ª rodada. Eu acho que era o Sport que o Vasco vence. E, salvo engano, o São Paulo. Eu não consigo me recordar aqui. Eu sei que um dos 3 foi com toda certeza o Ceará. E o Ramon Menezes, ele leva o time numa atmosfera muito boa. Ele sobe muito o sarrafo. Foram 3 vitórias em 3 partidas. O Vasco pega até a liderança do Campeonato Brasileiro naquele ano. A expectativa era gigantesca. Entretanto, a expectativa foi muito maior do que a realidade, porque aquelas 3 vitórias, elas iludiram completamente todos nós, torcedores vascaínos, pois o elenco era muito fraco. A gente está falando de um grupo que tinha como centroavante Ribamar, a gente está falando de um grupo que tinha como zagueiro Leandro Castan, que formava uma dupla de zaga. Até hoje eu não consigo entender com quem, eu não lembro com quem. Às vezes era o Ricardo Graça atuando ao lado dele. Eu lembro que naquela temporada tinha um zagueiro do futebol europeu, futebol português, salvo engano, chamado Jadson, que não deu nada certo por aqui. A gente tinha Neto Borges, a gente tinha o volante Carlinhos, tínhamos o Henrique na lateral esquerda, muito mal também. Tínhamos Pikachu, tínhamos Benítez, assim, uns jogadores que não davam certo. Se eu buscar o elenco aqui do Vasco da Gama de 2020, gente, com toda certeza vai ser uma calamidade total. Vai ser loucura. Eu faço até questão de puxar o elenco do Vasco da Gama da temporada de 2020. Eu faço questão mesmo. Ó, vamos lá. Equipe: Fernando Miguel, Jadson, Marco Júnior, Andrei, Vinícius Paiva, Carlinhos, Juninho, Leonardo Matos, olha aí, Bruno Gomes, Thiago Reis, Marcelo Alves, aquele que veio do Madureira, o colombiano Gustavo Torres, o Erley, Igor Catatal, Caio Tenório, Riquelme, Lucão. Gente, um elenco muito abaixo. E o Ramon Menezes, ele entrega algo nas primeiras rodadas, o que sobe o sarrafo do treinador e logo em seguida, por não conseguir sustentar o resultado que veio daquelas 3 vitórias seguidas, Ramon Menezes é demitido do Vasco da Gama. E logo após o Ramon chega Ricardo Sapinto, como a gente trouxe na introdução do vídeo. Ricardo Sapinto não vem porque o Vasco achou interessante trazê-lo, mas ele vem por uma onda ali de técnicos portugueses no futebol brasileiro após a passagem de Jorge Jesus pelo Flamengo. Isso era um fato. Jorge Jesus fez mágica com o Flamengo em 2019 e o Vasco, por ser rival, entende que trazer o português poderia também ser algo interessante. Traz o português Ricardo Sapinto, cheio de expectativa, cheio de esperança de fazer algo bom por aqui, e foi muito ao contrário disso. A passagem de Ricardo Sapinto pelo Vasco da Gama somou 15 partidas, sendo apenas 3 vitórias, sendo 6 derrotas e 6 empates. 6 derrotas, 6 empates e apenas 3 vitórias. Vitórias essas, meus amigos, contra o Caracas na Copa Comebol Sul-Americana, jogando no Rio de Janeiro. Vitória contra o Sport, jogando na Ilha do Retiro. E vitória contra o Santos, jogando também em casa no Rio de Janeiro. Com relação às derrotas, uma derrota pelo placar de 2-1 para o Corinthians em São Januário, 1-0 para o Palmeiras em São Januário, 4-1 para o Ceará em São Januário, 1-0 para o Defensa e Justiça também em São Januário, 4-0 para o Grêmio na Arena do Grêmio e 3-0 para o Atlético Paranaense na Arena da Baixada. Todas vitórias acaixapantes, que culminaram na demissão do técnico Ricardo Sapinto. Após o Vasco, ele passou pela Turquia, foi para o Moreirense, Portugal, passou por um clube do Egito, passou pelo Apoel, do Chipre, e hoje, nesse momento, está no Raja Casablanca do Marrocos. E ontem, ele deu uma entrevista ao Expresso 1923. Ricardo Sapinto, que foi muito criticado e vem sendo muito criticado por vários jogadores. Um ex-jogador, normalmente Felipe Bastos, o próprio Leandro Castan, que tiveram a oportunidade de trabalhar com o Ricardo Sapinto aqui no Vasco, sempre quando podem dão uma cutucada no técnico português. E ontem foi a vez do próprio Ricardo Sapinto retribuir um pouquinho todo o carinho que já foi dado a ele. Entretanto, antes da gente mostrar as palavras de Ricardo Sapinto, dê um pouquinho de olhada nas palavras dos ex-jogadores que passaram pelo Vasco da Gama, falando um pouco sobre o trabalho do português.
aqui no Rio de Janeiro. Podia ficar 2 meses de salário atrasado, ele ajudava os funcionários que estavam com salário atrasado. Então, assim, ele era como se fosse uma família. A gente sofria ali, sofria todo mundo junto. Chegou, acho que foram 10 dias, ele pegou Covid, o Ramon na época. Ele ficou um tempo fora. E aí, acho que o nosso time foi eliminado na Copa do Brasil pelo Botafogo. Aí ele volta, a gente perde pro Atlético Mineiro lá em BH. E a gente perde pro Bahia lá na Bahia. Foram 2 jogos, a gente tomou 2 goleadas, assim mesmo. Nosso time foi muito mal. E aí volta e antes do clássico contra o Flamengo, manda ele embora. E assim, ficou todo mundo assim, cara, e agora? A gente nem recebe. Aí o treinador que tá aqui com a gente, e agora, quem que vem? Aí chega um treinador de fora. Foi o Sapinto esse aí? Chega um treinador de fora, que a gente com um monte de salário atrasado. E aí, tipo assim, eu dei até uma entrevista falando dele e tal, aí ele ficou bolado comigo, mandou mensagem pra mim. Se você não for lá e falar de novo e pedir desculpa, eu vou falar de você. Eu falei, cara, pode falar de mim, cara. Cada um expressa a opinião que tem que falar. Porque eu quis mesmo cutucar ele, porque ele foi embora daqui como se tivesse tudo certo. Sapinto. Exatamente. Tá. Então, assim, ele chegou, cara, e assim, ele não conhecia nosso grupo, porque nosso grupo era só de molecada, cara. A gente acabou 2019, quando a gente quase foi pra Libertadores com o Vanderlei Luxemburgo, aí o Vanderlei foi embora, aí assumiu o Abel Braga em 2020, acho que subiu 20 meninos da base pro profissional. Os moleques falavam assim pra mim, pô, Castanho, parece que você desceu pro sub-20, não foi nós que subimos. Então, assim, só tinha molecada no nosso time. E aí ele chegou, assim, não conhecia os caras. E, tipo, não é nem culpa dele, entendeu? Eu lembro que ele chegou, ele me chamou na sala, assim, aí ele falou, você é o capitão do time, não sei o quê, mas se você tiver mal, eu vou te tirar do time. Eu falei, cara, beleza. Pô, nunca ninguém me deu vaga em nenhum lugar, não, cara. Trabalhei pelo meu lugar. Fala, meu amigo vascaíno, eu venho aqui rapidamente para te pedir um favorzaço, tá? Nesta última semana, a segunda semana de intertemporada, né, do nosso Vasco da Gama, eu aproveitei para tirar um descanso antes, né, dessa temporada de 2025 que vai começar aí com o Campeonato Brasileiro, Sul-Americana, a Copa do Brasil. Agora acabou. Quem trabalha com o Vasco da Gama, na imprensa relacionada ao Vasco da Gama, não vai parar mais. Então, aproveitei esse tempinho, acabei não publicando vídeo todos os dias e o YouTube está dando aquela segurada na divulgação dos nossos vídeos. Então, o que eu venho aqui rapidamente pedir para você, meu amigo vascaíno, é só para deixar o like, pois o seu like é fundamental para a divulgação do nosso conteúdo, para fazer com que o nosso canal volte a girar e volte, né, aos nossos vídeos ser notificado a você. Então, conto muito com você, com o seu like, com o seu joinha, o seu gostei, como você preferir chamar, para fazer com que cada vez mais pessoas possam ter acesso aqui aos nossos vídeos. Fechou? Então larga o like aí rapidinho, vai ser muito importante. Agora, fiquem aí com o restante do vídeo, que tá cheio de informação. Fui! Meu amigo torcedor vascaíno, então, como vocês viram aí, né? Pode ter certeza que tudo isso aí o Ricardo Sapinto ouviu. E ontem foi a vez dele, de fato, responder, retribuir todo o carinho que lhe foi dado. Com relação a Leandro Castan e alguns outros jogadores, olha o que Ricardo Sapinto disse. Primeiro, com relação ao elenco daquela época. Abre aspas. Eu queria o Cano livre. Era o nosso jogador com mais qualidade. Tínhamos Thales Magno, que ora corria, ora não. O Benítez realmente tinha alguma qualidade, mas vagabundo. Andava por todo lado, não respeitava a posição e andava muito lesionado. Ambos podiam jogar de 10, mas não eram fortes defensivamente. Coloquei eles mais perto do Cano. Neto Borges era bom ofensivamente, mas Henrique era melhor defensivamente. Meus laterais eram extremos e os meus pontas jogavam por dentro para apoiar o Cano. O Benítez era um jogador abdicado e trabalhador, mas era anarquista. Dentro do campo, estava pela esquerda, pela direita, gostava de ter a bola. Vagabundo aqui em Portugal é porque gosta de estar em todo lado, de ter a bola, mas faltava-lhe aquele último terço, estar na cara do gol. Ele andava pelo campo todo. O Benítez era um miúdo fantástico, pena que foram as lesões. E sobre o Castan, olha aqui Ricardo Sapinto disse. Ganhamos do Sport, mas era preciso ter novos jogadores. Eu ia para um jogo e depois não tinha o mesmo time. Foi sempre muito difícil com o Covid repetir o time. Se repetir uma vez foi muito. É preciso dar continuidade para competir. Esse foi o esquema que encontrei para jogar o Léo Matos, o Netinho, o Castan, que na linha de 4 não ia jogar. Já estava morto. Estava morto. E ainda Sapinto continuou falando sobre o Castan. Ainda foi um homem que o Castan ajudei. Depois do que ele disse, fiquei triste. Hoje, se calhar, tinha tirado e teria sido mais justo com o Ricardo. Tenho que analisar o contexto também. Estávamos em um momento de grande pressão, na zona de rebaixamento. Os garotos merecem ser ajudados, não colocados nesta situação. E ele ainda prossegue, a gente traz todas as palavras dele aqui a vocês. Milagres eu não faço.
Tanto é que o seu Luxemburgo, que é uma pessoa super competente com um currículo enorme, não conseguiu fazer melhor. O problema não era o treinador. Com todo respeito, ele fez mais jogos, não teve Covid, contratou jogadores, não tinham problemas financeiros, jogava de 8 em 8 dias, jogava em 3 em 3. Eu tive um contexto muito difícil que não foi possível fazer mais. Fizemos um grande jogo contra o Santos, treinado pelo Cuca, e depois fizemos aquela pouca vergonha contra o Atlético, que em 20 minutos estávamos perdendo de 2-0. Quando eu disse para a minha equipe esperar no campo de defesa nos primeiros minutos, e a primeira coisa que fizeram foi sair sob pressão, jogadores experientes que sabem jogar, precisamos de pontos. E para fechar, a participação de Ricardo Sapinto, e talvez as palavras mais surreais, foi quando ele disse sobre a estrutura do CT Moacir Barbosa. Olha que loucura, meu amigo. Olha aí as palavras de Ricardo Sapinto sobre o nosso CT. Jacaré tem até nome lá agora, Geraldo. E Sucuri. Sucuri também? Que isso? Que isso, é? É que o campo não está tapado como está hoje. Epá, eu tive várias histórias, enfim, isto nunca me tinha acontecido na vida. Tínhamos um cãozinho que estava lá todas as manhãs. No dia seguinte ele aparece sem uma pata. O que é que aconteceu? Não, uma bola caiu lá, ele foi atrás da bola e o jacaré e tal. Roubou-lhe a pata. É, meu amigo torcedor vascaíno, e ainda tem gente que tem a audácia de defender a gestão Campelo. Não tenho nada a ver com o Ricardo Sapinto e não estou aqui nem um pouquinho para defendê-lo. Entretanto, é de fato um absurdo, meu amigo torcedor vascaíno, pensar ainda que à época a gestão de Alexandre Campelo era uma gestão boa, competente. Pois se as condições de CT Moacir Barbosa eram assim precárias, muito era, ou talvez toda era, a culpa do presidente à época. É, meu amigo, é o Vasco. É o Vasco de Sapinto, é o Vasco de Campelo, é o Vasco de Salgado. Infelizmente, no final de tudo, pouco muda. Sapinto tá certo ou tá errado? Deixa aí a sua opinião nos comentários dessa entrevista polêmica que parou a noite da segunda-feira do torcedor vascaíno. A gente vai ficando por aqui. Esse foi o nosso Acorda Vascão. Primeiro vídeo apenas, dessa terça-feira. E já a gente tá aí de volta com o nosso Fala Gigante, trazendo ainda mais novidades e informações a todos vocês. Vamos, curta, compartilhe, se inscreva. E como a gente sempre fala por aqui, saudações vascaínas.